Olá a todos que acompanham o Grupo Lance Notícias pelas redes sociais. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossa redação duas presenças de extrema importância para a educação aqui no estado. Estamos recebendo Mário Arres, coordenador regional do SINTE, e também Evandro Acadroli, coordenador estadual do SINTE aqui de Santa Catarina, que vão estar conversando conosco um pouco sobre a paralisação dos professores, que está prevista para começar no dia 23 de abril. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Mário, sou coordenador regional do SINTE, também professor de filosofia na rede estadual. Muito obrigado pelo espaço, Mário. Boa tarde, quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui conversando sobre um tema tão importante e no momento tão necessário em fazer esse debate com a sociedade, com a comunidade. E estar nesses microfones é uma grande satisfação, com a presença do nosso coordenador regional aqui de Xanxerê, que está fazendo um trabalho extraordinário, né? Tanto na educação como num compromisso social também muito importante. Então, é uma grande satisfação. Que bom, pessoal, é muito bom para nós recebê-los aqui. E vamos então já tratar um pouco desse tema da paralisação dos professores, né, que vai ocorrer agora dia 23, como eu falei no início. Quais seriam as bandeiras, Evandro? Eu queria que você comentasse conosco quais são os motivos dessa paralisação, o que levou a categoria, né, a classe, a chegar nessa decisão pela paralisação. Então, nós temos um acúmulo de questões que nós precisamos garantir enquanto direito e também valorização dos trabalhadores e condições de trabalho para garantir uma educação de qualidade no estado de Santa Catarina. Nós estamos há um longo período discutindo com o governo do estado uma carreira para o magistério catarinense que garanta o piso nacional e os seus avanços na carreira, valorizando os profissionais, principalmente quem tem formação, qualificação e tempo de serviço dedicado à educação do estado de Santa Catarina. O governo tem adotado uma política de pagar um valor único para os trabalhadores, mas não é um valor único como algumas categorias recebem no teto, né? É um valor único no inicial, no piso inicial. Então, hoje, não tem incentivo para o professor se qualificar, buscar qualidade, fazer um mestrado, um doutorado. E quem tem essa formação não recebe. Então, esse é o principal ponto de pauta. Como não bastasse esse achatamento que nós chamamos salarial de todos os trabalhadores, nós temos aí um longo período sem reajuste. Nós passamos a pandemia com o convencimento do governo dizendo que os recursos que ele tinha deveriam ser destinados naquele momento para a saúde da população e os cuidados. Nós fomos compreensivos em passar aquele momento sem reajuste. Mas agora, pós-pandemia, iniciou de imediato o governo do governador Jorginho Melo. Infelizmente, nós passamos o ano de 2023 todo negociando, estabelecemos uma mesa de negociação de 90 dias, mais o final do ano, e na última assembleia o governo apresentou um pacote e não apresentou nada de reajuste, nem um centavo na carreira e na tabela salarial. Apresentou uma proposta de passando o vale alimentação, que é extremamente baixo, de R$12 para 18, ninguém se alimenta com isso, e garantiu um concurso público de 10 mil vagas para o Estado. E até agora ele não lançou edital para o concurso público. Então, são dois fatores graves. E o concurso público ele é extremamente necessário, porque nunca na história da educação catarinense nós temos um número tão elevado de contratados temporariamente, os nossos ACTs, né? Eles são contratados para substituir a ausência de algum profissional, ou por licença médica, ou por tratamento de saúde, ou licença maternidade, enfim. Para isso que estariam contratando esses profissionais ACTs. Mas hoje ficou uma regra de contratação. E é importante que a sociedade saiba que esses profissionais são contratados em fevereiro e são dispensados em dezembro. E nós falamos sempre, o presente natalino
que o governo do estado dá para 34 mil pais e mães de família é a demissão. Esse é o presente natalino. E que fica um longo período na incerteza se serão contratados no ano posterior. Então, nós precisamos mudar isso. O professor precisa ser valorizado no contrato, valorizado na sua condição de importância na sociedade e valorizado, acima de tudo, também de forma a ser bem remunerado. Isso é mais outro ponto fundamental. E terceiro é a jornada, né? Nós temos aí principalmente as trabalhadoras e trabalhadores que trabalham na educação infantil, nas séries iniciais, nos anos iniciais, eles não têm o direito à hora atividade. Tem direito, pela lei de 2011, já ganhamos na justiça, hoje o Estado paga multa e não concede esse direito a esses trabalhadores. Por isso nós queremos hora atividade para todos os profissionais, de forma igualitária, e para que eles garantam qualidade. Isso tudo reverte em qualidade da educação, né? São pautas centrais da educação. Nós tivemos aí, nesse período, o governo apresentando números fantásticos da arrecadação. Nesse mesmo período, que ele não investiu na educação básica, ele teve números, por exemplo, de aumento de 3 bilhões no que ele havia projetado na arrecadação. Ele, de 2023 para 2024, de 2022 para 2023, ele reduziu o investimento em 520 bilhões. Então, esse governo diminuiu os investimentos na educação. E isso não pode. Ao mesmo tempo que esse governo só fala em educação quando é para o programa Universidade Gratuita, que atinge nada superior a 12 mil catarinenses. E nós estamos na rede estadual atendendo mais de 500 mil jovens e crianças que precisam de uma educação de qualidade. Porque nós entendemos que uma educação básica de qualidade é uma educação que vai possibilitar um acesso a uma boa universidade, a um bom curso técnico, com certeza, uma boa qualidade. Então, nós vivemos essa realidade. E aqui a infraestrutura e a estrutura da escola precisa ser debatida também. Nós não temos dúvida, porque a qualidade de ensino ela está totalmente intrínseca a essa questão. A que é tão cobrada, né? A qualidade de ensino dos jovens, como você disse, agora são mais de 500 mil crianças e adolescentes atendidos, né, pela educação estadual. Então, a valorização do professor está totalmente ligada a essa qualidade, porque com isso você consegue agregar, mas dando esses direitos básicos, como o terço ali que estava comentando, né, de horas, para que o professor possa se preparar, possa montar a sua aula, é de extrema necessidade para que se tenha um retorno positivo para o aluno. Exatamente, não tenho dúvida. Garantir professores bem formados, com formação permanente. Isso é atualizar dia a dia. E a sociedade hoje vive numa velocidade na informação e surgimento de novos debates de conhecimento. E a sociedade brasileira tem renunciado à importância da educação. Não é por nada que é uma sociedade que, se você fizer uma pesquisa, você percebe que todos dizem que é importante o professor na sociedade. Mas quando a gente fala o que fazer para valorizar os trabalhadores, muitos se colocam contra a valorização do professor, contra o movimento que luta por uma qualidade da educação, uma valorização. Se é uma profissão importante, e se o professor tem um valor para a sociedade, por que do serviço público é o pior salário? Por que do serviço público o professor tem a carga horária maior de trabalho do que qualquer outro funcionário? Porque além de trabalhar, não é só dar a aula, você tem que preparar a aula, você tem que fazer a correção e uma boa avaliação, e tem que ser justo na avaliação dos nossos alunos. Não pode fazer qualquer avaliação. E você tem agora uma burocracia de preencher, alimentar sistema, fazer uma avaliação, e você veja que
tudo passa pela escola, inclusive o pé de meia agora. Se o professor não tem o registro do aluno atualizado, esse aluno não recebe o pé de meia. Porque a avaliação, né, ele tem que ter todo dia, atualizadíssimo. Porque quando o governo chamar para si os dados, ele quer aquele aluno que tenha todos os dados dele atualizados, para ele poder acessar o benefício. Assim são outros programas também. Então, a escola está ganhando uma responsabilidade muito grande e ela tem esse papel fundamental. Então, por que não reconhecer isso? E não é só na valorização. Por que as nossas escolas hoje ainda não têm uma biblioteca de qualidade? Biblioteca, que é a alma de uma escola. O livro, a leitura, o acesso à leitura, ao conhecimento, a uma boa oportunidade de fazer dinâmicas de acesso à leitura. Eu acho que o mais fundamental talvez não seja só ensinar as pessoas sobre determinado conteúdo, mas fazer elas despertar o gosto para buscar esse conhecimento, né? Com certeza. Então, esse professor precisa estar atualizado, preparado, formação permanente é importante. E tudo isso vai resultar na qualidade da educação dessas crianças e dos jovens. E os jovens hoje, eles são críticos. Quem pensa que o jovem não tem uma capacidade enorme de compreensão social, está enganado. E junto com isso ele precisa desse suporte, de uma boa educação, para poder avançar cada vez mais no seu conhecimento e ter direito a acessar uma universidade. Acessar os melhores cursos na universidade. Por que o filho do trabalhador tem que ser excluído desse? Porque geralmente quem está na escola pública é o filho do trabalhador. Nós fazíamos um debate hoje pela manhã, se fosse igual aos países desenvolvidos, que não havia escola pública, estava o filho do deputado, do governador, dos prefeitos, das autoridades, a escola pública seria de excelência. Mas como está na escola pública só o filho do trabalhador, por isso que não tem biblioteca, por isso que não tem uma estrutura de uma informática adequada, por isso que falta profissionais para atender fora de sala, deixando os profissionais super atarefados. Né? Então é um conjunto de desvalorização da educação como um todo, e não é só do professor. Por isso, ou a gente supera isso, que o investimento que o governo está fazendo na universidade gratuita, que é privada também e comunitária, ela talvez deveria ser feita depois de resolver os problemas da educação básica, porque talvez essa universidade não vai ter alunos suficientes, porque muitos deles desistem. Quando a escola não é atrativa, hoje eles vão para o mercado de trabalho cedo, com salários baixos, com uma profissão limitada e com futuro limitado também. Então, esse debate que nós estamos fazendo aqui com os pais não é só para o professor. Essa luta não pode ser somente do professor. Com certeza, para todos. E a minha segunda dúvida, né, e também de quem está nos acompanhando, inclusive, que surge, né, alguns pais podem levantar, isso atrapalha de alguma maneira as paralisações em si, o ensino, a educação do filho? Como que ocorre essa questão? Então, ninguém quer greve. Nós já esperamos 1 ano e meio para que o Jorginho Melo apresentasse uma proposta. Ele prometeu com todas as letras, o secretário de administração que representa o governo na mesa de negociação, que no mês de março viria a proposta para os trabalhadores e viria os investimentos que iria aplicar na educação básica. Infelizmente, nós, no dia da Assembleia, no dia 4, nós não recebemos essa proposta. Por isso que a categoria, os 5 mil trabalhadores que estavam naquela Assembleia, foram unânimes em dizer, no dia 23, se não chegar essa proposta, o governo será responsável da paralisação. E por isso atrapalha a vida do professor. Sabe por quê? Hoje eu estou licenciado para atuação sindical, mas o Mário não. O Mário vai trabalhar todo o tempo na greve. O Mário vai ter que trabalhar depois o dobro, porque ele vai ter que dar essas aulas, e nós queremos garantir o processo da educação. Vai ter que recuperar o conteúdo que não deu, vai ter que trabalhar nos sábados, fazer muitas coisas. Por isso que a greve não interessa para o trabalhador, ela é penosa para o trabalhador. E além do mais, o governo, de forma cruel,
desconta o salário dos trabalhadores. Desconta no dia de paralisação a miséria que nós, trabalhadores, senhores pais, vejam só. Nós não vamos fazer greve porque a gente gosta. Nós vamos ser descontados, inclusive. E nós vamos ter que trabalhar o dobro porque nós temos compromisso em garantir para os nossos alunos e estudantes o direito à educação, o direito a um ano letivo completo. E por isso, é o último recurso que o governo nos deu. Se ele prometeu, se ele disse um ano todo e não cumpriu, se ele já está na metade do ano e o salário está o pior do Brasil, Folha do São Paulo, pode procurar, pior salário de carreira é Santa Catarina. Dá para continuar dessa forma? O professor está pedindo apoio. É um grito de pedido de socorro que o professor está fazendo aos pais, por isso nós precisamos do apoio dos pais. Os estudantes que estudam na escola pública sabem da dificuldade que é para trabalhar, nós pedimos esse apoio, queremos unir a sociedade, que ainda há tempo, para quem é autoridade local também, quem conhece o governador, quem conhece o secretário, faça essa pergunta para o secretário. Faça uma proposta para o magistério catarinense, não só na valorização, mas no investimento da escola. Aplique, assim como você cuida da universidade gratuita, para que é para poucos, cuida também da educação básica. Esse pedido que a sociedade tem que fazer para o governador Jorginho Melo. Se o dia 23 a educação parar, o responsável é nesse estado, que é o seu governador. A rede básica parando, responsabilidade do Jorginho Melo. Eu quero crer, estou esperançoso, que o governo vai apresentar uma proposta. E se o governo apresentar uma proposta, nesse dia nós vamos chamar uma assembleia e apreciar a proposta e tomar uma deliberação. Se a proposta for atender minimamente os nossos pleitos, poderá continuar o calendário normal e nós continuarmos aí garantindo uma educação, porque o educador tem compromisso com a educação catarinense. Já provou isso, né? Pelas condições dadas, a gente faz milagre. E nós somos um estado que tem um grande número de professores ainda formados. Tem estado dando já o apagão, porque se você buscar nas universidades, não tem mais jovens querendo ser professor, buscando os cursos de licenciaturas. Se continuar assim, senhores pais, os filhos não terão professores de qualidade. E aí quem vai dar aula para o seu filho? Qualquer pessoa que tem ensino médio pode pegar a aula. E aí a qualidade cai. Não está formado, não está qualificado como deveria, né? Educação, para garantir uma educação de qualidade. Com certeza, a gente percebe que a valorização é o ponto crucial, mas tem um grande pleito, né, de reivindicações que fazem parte justamente dessa luta que vem a favorecer a sociedade como um todo. Não somente uma classe, a classe dos professores, mas reflete na sociedade, na educação do jovem hoje. E a gente percebe algo mais aqui regional, agora falando com o Mário, de como está sendo, Mário, essa organização dos professores aqui, da paralisação em si, aqui na região abrangente, né, do Cinti regional aqui de Xanxerê. Maicon, eu acho que antes de eu falar da regional também, eu queria comentar algo muito importante, né? Eu sou professor contratado, sou professor ACT, me formei há um tempo já, dou aula desde 2014, esse ano fiz 10 anos de professor e ainda não consegui me efetivar na rede porque ainda não teve teve concurso em 2017, mas com um número muito pequeno de vaga e que não efetivou as pessoas, né? Faço parte daquele grupo de professores que sonham em ser professores, que sonham em ter a carreira, se aposentar como professor. Até antes a gente conversava que metade da redação aqui do Lance Notícias eu dei aula e a outra metade estudou comigo, né? Então, a história de uma cidade se confunde com a história da escola, né? Porque é a escola que forma as pessoas dessa cidade. E aí eu tenho falado para os nossos professores da regional, especialmente os professores ACTs, eu não sei se você sabe, mas hoje, de acordo com a lei do ACT, o pai, a mãe, que é professor contratado, que é professora contratada, não tem direito a ter um dia de atestado para acompanhar o filho que está adoecido. Se o filho está doente e precisa consultar, se o filho é internado, enfim, né? Ou o pai que esse professor, que essa professora cuide,
ele leva falta. Ou ele tem que pedir para o médico, tem que mentir para o Estado e dizer que pegar o atestado em seu nome, ou levar falta. Então, uma mãe professora hoje não tem direito de sair para acompanhar o filho, seja ele recém-nascido, seja ele criança, seja ele qual a condição que esse filho tenha. Essa mãe professora não tem direito de acompanhar, né? A gente já teve casos de pais e mães que foram mandados embora no dia que o filho estava internado, por exemplo, por conta das faltas que tinha, porque não tem esse direito ao atestado, né? E para mim isso já é mais do que motivo suficiente para a gente parar o Estado e fazer greve, né? O fato de uma mãe não poder acompanhar o filho adoecido, isso tem que mexer no fígado das pessoas. Eu sempre digo que a gente precisa ter brio e a gente precisa ter coragem de enfrentar isso agora. E aí a gente falava da regional, né? A regional Xanxerê do Cinto, ela compreende os 14 municípios da AMAI, são 46 escolas, né? Essa semana e na semana que vem a gente vai fazer uma intensa agenda de visita às escolas, conversando com os professores na entrada, no recreio, na saída, dialogando sobre as pautas, né? Essas pautas todas que o Evandro trouxe, a valorização, o concurso público que ele prometeu, né? Que o governo do estado prometeu no final do ano passado e não cumpriu, e a nossa esperança, né? A nossa vontade, o nosso desejo é que no dia 23 a gente esteja com as 46 escolas estaduais fechadas e em greve caso o governo se recuse a negociar. E aí o Evandro traz elementos muito importantes na fala dele. Não é a categoria que quer greve, não é o sindicato que quer greve. A gente está há 1 ano e meio disposto a negociar, né? O governador Jorginho Melo já está há 1 ano e meio governando. Ele já dialogamos tudo aquilo que tinha para dialogar e a carreira não sai. Os professores, né, pense ali nas nossas professoras ali do Costa Silva, hoje elas estão se aposentando com o mesmo salário meu que estou entrando, né? O que eu recebo é o que uma professora de 30, 35 anos de carreira vai receber durante a aposentadoria dela. E isso é um absurdo. Com certeza. Não dá para continuar assim, né? Então, eu acho que é importante que os pais, as mães, as famílias, os professores, as professoras compreendam que quem quer greve é quem não quer negociar, é quem não quer valorizar o funcionário público. Com certeza, e isso é importante a gente estar acompanhando, entendendo um pouco mais dessa luta, entendendo um pouco mais, até mesmo para que a sociedade possa ver formas de apoiar essa luta, porque realmente, como a gente estava falando aqui, reforçando, o que o Evandro falou, né, o que o Mário também disse, que essa luta ela impacta a sociedade. Não foi algo que partiu dos professores, até porque ficou muito claro que foi tentado, foi buscado conversar, porém não houve a resposta satisfatória, de acordo com o que vocês gostariam, né? De acordo com o que a categoria colocou como bandeira em cima disso. Então a gente sabe e compreende que é uma luta, sim, muito importante, e a gente pretende, né, apoiar da melhor maneira possível e espera-se que seja resolvido assim de uma maneira mais rápida e sustentável também, né? Porque os professores sejam valorizados. Eu penso que uma informação importante para a sociedade é que agora o governo começa também a fazer muitas ameaças aos nossos trabalhadores. Ameaça o ACT de demissão, ameaça o ACT de não poder contratar aula no próximo período, mas tudo isso a gente dá segurança jurídica que greve é um direito dos trabalhadores quando não forem atendidos pelos pleitos do governo e principalmente em longos períodos como esse, né? Então essa greve ela vai ser legal, justa, necessária e nenhum trabalhador pode ser punido por conta disso. E nós fizemos outras, já é 9 anos que a gente não faz greve no estado de Santa Catarina. Nós tivemos outras greves e nunca na história, um professor foi demitido por conta de greve, não pôde pegar aula por conta de greve, ou também sofreu qualquer prejuízo por conta de greve. O governo, ao final da greve, vai precisar negociar as faltas, negociar o calendário de reposição e garantir os direitos, né? Então, se não fizer isso politicamente, a justiça já nos deu várias vezes esse direito, porque ainda a Constituição garante. Quando o trabalhador está tendo prejuízo e está sofrendo desvalorização do trabalho, porque o salário de 2021 é diferente do valor do salário hoje, sem reajuste. Hoje a gente consegue viver, comprar bem menos do que comprava naquele período. Isso significa
que há um empobrecimento da categoria, mais do que já está, sem falar do que o Mário trouxe aqui, né? Essa injustiça assim, com quem tem tempo de dedicação no serviço público da rede estadual de educação. Por isso, é essa segurança que nós queremos dar. E por isso que a sociedade pode apoiar, né? E é garantia que nós damos a isso, que esse movimento, quanto mais forte ele começar, melhor será o resultado final. Mas nós esperamos que no dia 23, essa categoria não precise, mais uma vez, tomar a última medida que é para garantir o seu direito fundamental de uma valorização. Com certeza. Então a gente pode esclarecer um pouco melhor então sobre a paralisação dos professores que está prevista para acontecer no dia 23, porém se houver então alguma manifestação do governo, pode ser que ela não ocorra, né? Se for uma movimentação positiva do governo, uma proposta positiva, né? Porém, caso isso não ocorra, a gente já sabe, já se preparem os pais, né, que estão nos assistindo, que a partir do dia 23 irá ocorrer a paralisação por tempo indeterminado. E desde agora, pessoal, eu quero agradecê-los por terem vindo até aqui prestar essas informações, Evandro e Mário. Eu agradeço, Michael, esse espaço que tem uma audiência tão importante, agradeço, estamos sempre à disposição para fazer um bom diálogo, e principalmente na defesa da educação, né? Quero parabenizar o Mário aqui pelo seu trabalho, sempre um orgulho também passar por Xanxerê e ter uma direção, uns professores tão comprometidos com a educação e o Mário liderando esse processo. Para mim é também um orgulho para o Sint Santa Catarina. E obrigado por esse espaço mais uma vez, foi muito gostoso estar aqui. Obrigado. Obrigado. Eu também, em nome da coordenação regional do Sint, né, agradeço o espaço que o Lance Notícias sempre dá para o sindicato, né, e vamos precisar outras vezes, tenho certeza. E aproveito também e convido os professores e professoras da rede estadual para no dia 16 participarem da Assembleia Regional do Sindicato. Nós vamos fazer ela via Meet, às 7 horas da noite, né, e aí nas redes sociais e nos grupos do sindicato eles podem encontrar maiores informações. Muito obrigado pelo espaço, Michael. Tá certo então, obrigado pessoal. Você ficou sabendo, ficou muito bem informado agora sobre esta possível paralisação dos professores que está prevista para acontecer no próximo dia 23 de abril. E para acompanhar isso e muito mais, você pode estar acessando os nossos sites do grupo Lance Notícias, porque informar você sobre educação, esse é o nosso lance.